ato representando o senhor deputado Guilherme Silva, presidente desse poder, excelentíssimo senhor João Vieira Neto, governador do Estado de Pernambuco em exercício, excelentíssimo senhor desembargador Eurico Barros, neste ato representando o excelentíssimo senhor desembargador João Paulo Nunes, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, meu caro amigo Roberto Magalhães, governador do Estado, deputado federal de Campo Louco, Congresso Nacional, o doutor Torinho, meu companheiro, chefe e amigo, diretor do Jornal do Comércio, diretor do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, em quem eu cumprimento todos os companheiros aqui presentes, jornalista do CMA, presidente da nossa Associação de Imprensa de Pernambuco, senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras. Começo esta fala externando meu sentimento de gratidão. Sensibilizado, agradeço o gesto do deputado Júlio Cavalcante, que nesta casa, que nesta casa, aprovou pela unanimidade dos seus pares, esta homenagem que agora disse. Uma casa que não me é estranha, pois num tempo não tão distante assim, cheguei a integrar o seu quadro de assessores, trabalhando com os deputados Severino Otávio, Carlos Couto e Eduardo Araújo, cuja amizade conserva até os dias. Vivíamos às portas da redemocratização e a Assembleia Legislativa de Pernambuco não se omitia das suas responsabilidades naqueles tempos que se redesenhavam para o nosso país. Senhor presidente, senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras, vai longe do tempo em que aquele garoto sertanejo, magro e tímido, se inscrevia para o vestibular da Universidade Católica de Pernambuco, colocando com muita escolha o curso superior de jornalismo, como então se denominava. Eram cerca de apenas 90 os candidatos para as 50 vagas que a Universidade oferecia. Um curso que sequer havia recebido reconhecimento do Ministério da Educação, mas que pretendia formar profissionais de comunicação que viessem a alegrar o mercado limitado de conservação ambiental. Hoje, com a exceção do tempo e da distância, sei bem que alguns dos companheiros que ali estavam tinham pouca ou nenhuma aptidão para executar as tarefas de um repórter. A meu ver, a mais nova e mais apaixonante discussão na ampla escala do jornalismo profissional. Outros, no entanto, se revelariam profissionais de mais alto nível, trabalhando com destaque brilho em alguns dos mais importantes veículos da imprensa brasileira. O primeiro ano da universidade coincidiu com o primeiro ano da ditadura militar, um regime de escuridão imenso que se prolongaria por mais de 2 décadas, a formação e calando toda uma geração. Deduzirão os senhores o tamanho da nojenta que carrega a qualquer tipo de censura, pois com ela convivi nas diversas relações pelas quais passei. Desde a proposta da revista Manchete, a poderosa Rede Globo, desde a TV educativa, a Rádio Média. Nestas duas últimas, por portarias oficiais, assinadas por ilustres ministros de plantão, se proibia a aplicação dos nomes de Noel da Câmara, Geraldo André e Chico Buarque, além de outros absurdos que hoje soaram ridículos. Como eu vim de longe, senhor presidente e senhores deputados, deixe-me aqui recordar um pouco como era o jornalismo que se praticava naquela época. O jornalismo que começou a atuar pela visão profissional do líder Samuel Paes, que fundou e dirigiu o jornal Última Hora e que colocou os pés de Pernambuco com a sua Última Hora Nordeste. Um jornal moderno e inovador, parcelado e destruído pelos radicais do Corpo 64. Pois bem, no final dos anos 50 do século passado, algumas poucas universidades já ofereciam formação superior de jornalismo. Entre elas estava a Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Fundação Cascatinha em São Paulo. Belo Horizonte, a cidade de Santos e o Recife, com as comunidades e a disciplina. A maioria das redações brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro, que servia de modelo para o resto do país, era formada por alguns excelentes profissionais, mas todos eles com formação em outros campos de conhecimento, especialmente na chamada de Direito e Licenciatura em Filosofia. Eram eles que assumiam o comando das relações,
sendo que os repórteres de campo, quase todos, não tinham curso superior. Mal remunerados, quase sempre sobreviviam graças ao segundo ou terceiro emprego, alguns retões de órgãos públicos e assessorias de gabinetes políticos. Quando Samuel Weiner passou a remunerar seus profissionais com salários dignos, passou também a exigir deles dedicação exclusiva ao jornal. E começou um processo de profissionalização que não parou mais. Recém-chegado à universidade, trabalhando em instituição bancária para sobreviver, decidi que jornalismo para mim era uma escolha por prazer e por satisfação, mas queria também a profissão a qual eu me dedicaria. No segundo ano de universidade, entrei pela primeira vez numa redação, ainda por estagiário. Era a redação da Manchete, em sua sucursal de Pernambuco, a revista onde muita gente sonhava em terminar a carreira. Por um viés de menino, eu comecei por lá. E 45 anos depois, nunca fiz outra coisa na vida que não fosse lidar com esse mundo vasto e belo da comunicação social. Fui repórter e redator da própria Manchete, o que me fez itinerante cidadão do mundo. Fui produtor, editor, assessor e consultor nos veículos e nas instituições mais diversas. E ainda não tenho concluído o meu aprendizado. Um aprendizado que começou exatamente ali, na sucursal das empresas próprias, conduzida por Fernando Luiz Cascudo, Caio Souza Leão e Alexandre Rocha. A Bloch, além de Manchete, editava ainda as revistas Fatos e Fotos, Testigos, Pais e Filhos, Ele e Ela, Sétimo Céu, Amigas, Tendências e a Enciclopédia Bloch. Era um velho cientista que cumpria a necessidade de leitura da família brasileira. Como ninguém se perde no caminho da volta, devo dizer que tinha chegado à redação do JC em fevereiro de 1887, foi também um reencontro. Estagiário de Manchete até o ano da formatura, então logo concluí o curso e assinei contrato profissional com o jornal Doutor Pessoa, na honrosa posição de editor regional. Coordenava uma função jornalística que compreendia sucursais e correspondentes em todas as capitais do Nordeste. Era uma redação aguerrida e brilhante, tocada pelo talento e a liderança de Vladimir Calheiro, seu editor-geral, responsável pela formação de uma geração de profissionais, onde estavam Lúcio Flávio Ribeiro, Tarcísio Altar, Antônio Martins, Ivane Carvalho, Sérgio Salgueiro, Ricardo Poblar, Lúcio Pinho Costa, Alto Paz Barreto, Jodevaldo Duarte, Alberto Tavares, Ricardo Corrêa, Roberto Menezes, Jones Figueiredo, além de outros talentosos nomes que marcaram época no jornalismo pernambucano. Uma nova geração, oriunda dos bancos da universidade, responsável pela transição das redações boêmias para o engajamento profissional. Foi um tipo de avanço e de repulso, porque enquanto melhorava a qualidade da equipe, mais difícil se tornava fazer um jornalismo decente por conta dos garrotes da censura e das pressões do sistema. Alguns perderam emprego naquele tempo de caçar bruxas. Outros migraram para o sul do país, onde puderam tomar conta das atividades. Outros mais resistiram, recitando os versos de Tiago de Melo. Vai desculpa, vai teu canto, que amanhã vai chegar. Não era uma particularidade de Pernambuco, era a pura realidade nacional. Os meses correm. Pelas danças e contradanças que comum no mercado editorial então, eis que volta a editora Bloch, com curta passagem no Recife e transferência para o Rio de Janeiro. Devo dizer que nessa curta permanência, entre uma reportagem e outra, coube fazer a cobertura da morte e do enterro do padre Henrique Pereira Neto. Vitimado pelas forças da repressão, a sua morte continuou por muito tempo no mistério. Foi um episódio marcante na história do Estado, onde descontar, desafiando o regime, a figura carismática de Noel da Câmara, a serviço de violência do município. Magro, a batida surrada, a cruz de madeira sobre o peito, as olheiras profundas de uma noite insônia, o assídio seguia conduzindo o corpo e controlando a multidão, que o acompanhou caminhando desde a igreja do Espinheiro até o cemitério da Barra. Foi a última grande cobertura que fiz para a revista, antes de arrumar as malas civis para os novos desafios no Rio de Janeiro. Creio que poucas vezes na história do jornalismo brasileiro, meus senhores e senhoras, uma única redação reuniu ao mesmo tempo uma equipe tão brilhante e talentosa quanto foi aquela da revista Manchete nos anos 60 e 70 do século passado. Sob o comando de Arnaldo Esteiro e Rio Melo Filho, lá estavam Justino Martins,
já citado pelo deputado Rui, Sérgio Rivel, Raimundo Magalhães, Marco Cudê, Gil Soares, Marco Picasso, Roberto Diá, Cícero Sandrone, José Climar de Freitas, Nasceu de Almeida, Ney Bianco, Renato Sérgio, Caio Fernando de Abreu, Duval Ferreira, Mirafa Mendes, Ateneia Feijó, Celso Quijô, Crespo Portilho, Marco Aurélio Borges, Rui Portilho, Irineu Guimarães, Carlinhos Oliveira e tantos outros que ajudaram a escrever a grande história do jornalismo brasileiro. Foi com esses mestres, grandes mestres, que convivi e continuei no permanente aprendizado. Estou à frente da redação do Jornal do Comércio de Pernambuco há quase 26 anos. Lá cheguei, egresso dos quadros do Diário de Pernambuco, onde a convite de Antônio Camilo Zenaide Barbosa ocupava a editoria de economia do jornal. Era um momento particularmente difícil, quando a empresa fundada pelo senador F. de Queiroz agonizava no meio de uma grande crise e muitos duvidavam da sua sobrevivência. A história é conhecida dos senhores. Os mais antigos desta casa, entre os quais eu citava o deputado Magaio Cavalcante, acompanharam com preocupação o quase desaparecimento de um sistema de comunicação que já fora motivo de orgulho para o Estado, mas que chegava ao fundo do poço. Para o bem de Pernambuco, da democracia e da liberdade, ele está salvo, tem boa saúde e caminha muito bem. O empresário Carlos Mendonça, presidente do Sistema Jornal de Comércio e Comunicação, costuma dizer que adquirir naquela época, naquela massa falida, não foi para ele o negócio, foi o gesto. Era impossível deixar morrer aquele complexo de comunicação que tantos serviços prestaram ao Estado na defesa da livre iniciativa, da paz social, da democracia e do conhecimento. Por essa razão, senhor presidente e senhores deputados, eu quero, nesta casa e neste momento, deixar o meu testemunho da importância de encontrarmos a recuperação dos fundos tomados pelos veículos de comunicação do sistema. E por que não dizer, na evolução e modernização da própria empresa de Pernambuco, pois concorrendo à instituição salutar e ajuda a todos. Por orientação do nosso presidente, os jornais e as rádios e as televisões sob o seu comando jamais se afastarão daqueles valores alegados, jamais deixarão de lutar pelos interesses de Pernambuco, não se curvando diante de pressões, grupos, facções ou interesses menores, porque o compromisso será sempre com a verdade ética. Meus senhor presidente, senhores deputados e senhores e minhas senhoras, nesta longa estrada percorrida, convivi como diretor de redação do JC, com 7 governadores de Estado, presidente do Poder Legislativo e Judiciário, prefeito da capital dos mais diversos credos de formação. Publiquei, nos períodos eleitorais, pesquisa de opinião realizadas pelos mais importantes institutos do país. Acatei nas páginas de opinião artigos de colaboradores carimbados como sendo da direita, quando vistos pela esquerda, carimbados como de esquerda, quando vistos pela direita. Longe de me acreditar que algum dia o jornal pluralista e independente possa ser do agrado de todos os setores. No entanto, os resultados das urnas sempre comprovavam o que dizia a tendência das pesquisas. As reportagens publicadas com as conquistas reais do Estado foram infinitamente superiores àquelas que se apresentaram com viés crítico. As denúncias que foram publicadas jamais deixaram de ter cumprimento dos documentos e as garantias. Erramos algumas vezes, nunca por má fé, mas pela condição da imperfeição humana. E buscamos tirar dos nossos erros a lição que a humildade nos ensina. Com alguns integrantes desta casa, e oportunidades outras, alimentamos divergências. Foram para os passageiros que nos levaram à reflexão. Ambos, empresa e o poder legislativo, são instrumentos indispensáveis para solidificar a democracia. Não podemos nem devemos ser instituições antagônicas, mas caminhar juntas para a construção do bem comum. Peço licença para lembrar aqui o grande estadista que foi o presidente João Pinto, cujo aniversário em Washington se celebra no próximo dia 22. Ele assumiu o governo dos Estados Unidos num dos momentos mais angustiantes da Guerra Fria. Era um momento em que duas grandes potências bélicas ameaçavam com seus arsenais nucleares a sobrevivência da raça humana. No seu primeiro discurso à nação, o presidente Kennedy dirigiu-se à União Soviética e fez uma bela apologia ao entendimento. Disse ele,
que ambos os lados busquem invocar as maravilhas da ciência e vencer seus terrores. Em conjunto, vamos explorar os pleitos, conquistar os desertos, erradicar as doenças, pesquisar as profundidades dos oceanos, incentivar a trade e o comércio. Que ambos os lados se unam para exaltar em todos os cantos da terra a ordem do profeta Isaías, desatar as cordas do sul, mandar embora os oprimidos. Essa é a mais bela lição, porque, como pregava Kennedy, devemos explorar as questões que nos unem e não buscar os temas que nos dividem. Mais uma vez, senhores deputados, eu quero deixar aqui o meu mais profundo agradecimento a essa homenagem de Santo Triunfo. Antes de tudo, por ter vindo dos legítimos representantes do povo de Pernambuco, dos integrantes da Casa de Joaquim Nabuco, um dos maiores grupos da nossa história republicana, acadêmico, diplomata e jornalista. Honraria por defesa de justiça eu devido meus companheiros da redação do Jornal do Comércio, alguns deles caminhando comigo e apurando meus destempeiros neste último quarto século. Volto meu pensamento para minha mãe, que aos seus 87 anos de sabedoria e doçura, ainda vem cada um de seus filhos aquela mesma criança que a mulher amamentou. Penso na figura austera do meu pai Antônio, cujo maior orgulho era ter proporcionado a 8 dos seus 10 filhos o ingresso na universidade. Finalmente, não posso deixar de dedicar esse momento à minha mulher autêntica, companheira, incentivadora, guia e luz para todos os mais discípulos desta profissão estranha, que muitas vezes englobou o marido em datas para ela tão significativas. Aos meus filhos, Marcela e Pedro, exemplo de dignidade e ética na profissão que escolheram, motivo de plena satisfação para os pais. As nossas netas, Júlia, Alice e Ana Clara, que verão o mundo com outra visão e enfrentarão na vida adulta os desafios, mas que esperamos em Deus vê-las desfrutar da paz